Queridos, como você pode ver aí na descrição do vídeo, o tema da mensagem de hoje é Reset Espiritual. Amém? Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em Mateus 5, capítulo 5, verso 8. Você que está nos assistindo, se puder escrever aí nos comentários para que as pessoas que forem chegando possam já ir nos acompanhando. Mateus 5,8 diz assim a palavra: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Olha que coisa tremenda da palavra do Senhor. A Bíblia sempre vai nos ensinar sobre pureza. A pureza na vida de um crente, ela tem um significado de visão espiritual, de reconhecimento espiritual. Todos nós temos que buscar a pureza de coração, de espírito, de mentalidade, de pensamentos, para que nós possamos receber uma condição espiritual. É claro que essa palavra vai nos dizer acerca do futuro, acerca do encontro com o nosso noivo, da igreja gloriosa com o Senhor Jesus Cristo. Mas a pureza vai nos dar uma condição de poder ver a Deus. Eu quero compartilhar outro texto para nós entrarmos na palavra. Está em Tiago 1, 27, diz assim: A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, esse versículo ele está falando de duas coisas aqui. Ele fala da religião, mas ele diz que a religião é você fazer uma obra social nas viúvas e nos órfãos, mas tem uma condição aqui que é não se deixar corromper pelo mundo. Então, queridos, mais uma vez, fala de se manter íntegro, fala de manter o coração em pureza. Provérbios 30, verso 5, diz assim a palavra: Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Então, hoje nós queremos falar sobre dar um reset, sobre recomeçar. Reset significa redefinir, reinstalar, zerar, se recompor, se restabilizar. O crente, ele vai passando o tempo, ele tem uma tendência a ficar sobrecarregado das informações, ele tem uma tendência a ficar sobrecarregado daquilo que ele tem vivido, e ele tem uma tendência a adquirir manchas espirituais no decorrer da sua caminhada. É claro que quem não é cristão, quem não tem ali uma prática de observar a palavra, não pode ser condenado pela correção, porque não está buscando a correção. Então há quem se suja, quem anda no pecado e naturalmente vive dessa forma. Mas os cristãos, eles sempre vão, quando tiver um peso, uma mancha, quando tiver uma situação de erro, eles sempre vão se sentir pesados. E é interessante, querido, que eu e você façamos essa análise, que a palavra de Deus ela é poderosíssima para trazer pureza, para trazer limpeza espiritual e para trazer um renovo sobre a nossa vida. Então, eu quero compartilhar essa palavra com você que precisa de uma redefinição, de algo novo na sua vida. É como se você fosse pegar o seu espírito hoje e tacar num balde de água com sabão, lavar ele e tirar todo o peso. Trazer renovo para a sua alma, trazer uma paz que excede todo o seu entendimento. Querido, nós somos assim. Às vezes a gente enjoa de uma comida, às vezes a gente enjoa de uma roupa, às vezes a gente enjoa até de uma casa, de um carro. E às vezes, amado, no mundo espiritual é assim, nós vamos ficando sobrecarregados das coisas espirituais. Tudo que é espiritual, ainda que você não consiga apalpar, ainda que você não consiga tocar, tudo que é espiritual vai deixar resíduos, marcas e manchas na sua vida, no seu espírito. Então, de tempos em tempos, querido, é necessário, nós vamos olhar até a palavra aconselhando que ela é pura,
que ela nos limpa, que ela traz um novo, é necessário que você faça isso. De repente você está se perguntando, mas não é Deus que me limpa? Sim, Deus te renovou um dia para o arrependimento. Deus deu o seu Filho por você, para que o sangue dele te lavasse de todo o pecado. Mas agora você já conhece a palavra, agora você já conhece o que é puro, o que é santo, o que é perfeito. A Bíblia, nós temos que pensar nessas coisas, nas coisas que são puras, nas coisas que são boas, para que nós possamos direcionar o nosso espírito às coisas espiritualmente dizendo maravilhosas que Deus tem para nós. Então, a partir do momento que você não conhece a palavra, não conhece Deus, você precisa ser alcançado para que os teus olhos sejam abertos, para que você tenha uma primeira libertação. Mas a partir do momento que você já conhece Deus, a partir do momento que você já conhece a sua palavra, agora que você tem o conhecimento da divindade, agora que você tem conhecimento do que é valor verdadeiro e genuíno, é você que vai agora escolher o que você precisa ter sobre a sua vida. Amado, eu quero dizer para você que nessa noite, você que se sente cansado, você tem uma possibilidade de ser renovado. E você tem isso ao seu acesso. Você não precisa mais que Jesus morra na cruz, você não precisa mais que alguém te evangelize, mas você já tem dentro de si um poder sendo liberado para que você ande em renovo. A Bíblia diz: andemos, pois, em novidade de vida. A Bíblia sempre vai nos alertar sobre os resíduos espirituais, sobre a sujeira espiritual que permanece em nós e que nós, por conhecermos a palavra, eu estou falando de forma simbólica, para que fique mais fácil de nós nos conduzirmos, mas a Bíblia sempre vai nos alertar a vivermos de forma de renovo após renovo. Você está aí comigo? Se você tiver alguém na sua casa, você diz assim: querido, a palavra é um sabão em pó com alvejante, que nós precisamos rever sempre. Às vezes você decora um versículo e você guarda esse versículo anos, e esse versículo não faz mais efeito na sua vida. Não é que esse versículo perdeu o seu poder, é que na verdade você não crê mais, você apenas guardou ele com carinho, você apenas acredita de forma a se lembrar, mas você não põe convicção nele. Então eu quero dizer, nós que somos cristãos há muitos anos, temos experiência de conhecer muito a palavra, mas de não usá-la, de não revisitá-la. E é necessário que você revisite a palavra de Deus. Versículos que você aprendeu lá na sua conversão, que foram tão poderosos para te fortalecer, para te renovar, para te lavar, para mudar a sua característica de vida. Versículos que você decorou lá no início da sua caminhada, que hoje, se você puxar na sua memória, você lembra, mas que não faz mais efeito espiritual, porque você tem apenas como um acessório no seu armário espiritual. Então eu quero dizer para você, é tempo de revisitar a palavra de Deus, as promessas de Deus a seu respeito, aquilo que Deus já falou na sua vida, aquilo que já te impactou. É claro, meu amado, minha amada, que a palavra de Deus, mesmo sendo um versículo repetido, ele vai se renovar dia após dia. Isso significa que não vai falar da mesma forma como falou, não vai ser igual, mas eu quero te garantir que pode ser mais poderoso ainda do que já foi. Eu quero profetizar na sua vida que aquilo que Deus fez, Ele pode repetir e vai ser de forma mais gloriosa, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. O que esse versículo diz a respeito da glória de Deus, a respeito da unção de Deus liberada sobre nós? É que Deus pode usar até a mesma palavra, Deus pode usar até a mesma pessoa, mas Deus nunca usa igual e nem de menos poder. Deus sempre vai usar de forma mais maravilhosa, Deus sempre vai usar de forma mais gloriosa. O que Deus faz é sempre renovo e sempre poderoso. Querido, talvez Deus tinha uma promessa na sua vida e você não viveu essa promessa por algum erro, por algum pecado. Eu quero te dizer que essa promessa está guardada num bálsamo, num óleo poderoso,
de conservação, num óleo precioso de guardar isso que Deus tem para realizar. E a hora que você se posicionar, isso não vai vir de forma velha. De repente Deus te deu uma promessa lá em 1900 e bolinha, e você não viveu, você ficou distante por culpa sua mesmo. Essa promessa está retida no mundo espiritual. E quando essa promessa for ser liberada sobre a sua vida, ela não vai vir com característica de 1900 e bolinha. Ela vai vir com característica renovada. Então tudo que Deus for fazer na sua vida não vai vir enferrujado, vai vir de forma poderosa. É por isso que você precisa crer de tempos em tempos, revisitar a sua fé, ajustar a sua fé e jogar tudo aquilo que é velho. Olha, pastor, mas em 1995 eu recebi uma profecia, e essa profecia, querido, joga isso fora. A promessa você retém, mas as coisas velhas você joga fora, porque aquilo que Deus prometeu, se ainda não aconteceu, quando for acontecer vai vir como um renovo. Deus não vai te trazer nada usado, nada com requício, nada velho, nada riscado, nada enferrujado. Deus vai te entregar algo novo. E espiritualmente, eu quero dizer para você que o que Deus vai fazer não vai causar prejuízo. Deus vai trazer algo poderoso. Querido, às vezes nós achamos que Deus vai nos dar um presente de grego, que é uma bênção e ao mesmo tempo um problema, que é uma coisa boa e ao mesmo tempo vai demandar de nós muito trabalho, que é uma coisa abençoada, mas que eu tenho que exercer um grande esforço. Não, querido, as coisas de Deus não acrescentam dores. As coisas de Deus são poderosas. Quando Deus quer te trazer uma bênção, querido, o diabo não tem como meter o dedo dele, porque as coisas de Deus são santas, as coisas de Deus são puras. Então, se estiver misturado, é porque não é totalmente de Deus. Você está aí comigo? Mas é muito difícil chegar nesse entendimento. Para isso você vai ter que abrir mão de coisas. Para isso você vai ter que abrir mão do seu entendimento falho. Para isso você vai ter que, de repente, dizer não para o seu eu. Porque é mais fácil você agir na carne. Dá menos tempo, você espera menos. Você faz mais no automático, dependendo da força do seu braço. Você está aí comigo? Eu quero que você abra então a palavra em Atos 17. Nós vamos ler o verso 24 ao 31. Eu quero profetizar na sua vida um redefinir. Eu quero profetizar na sua vida uma reinstalação. Que você possa apertar o botão espiritual do reset e jogar todo o resquício espiritual que tem causado peso, que tem ocupado a memória RAM do seu espírito. Você está aí comigo? Eu estou falando de forma simbólica, mas eu quero dizer que Deus tem um toque, Deus tem um trato na sua vida hoje. Se você crer e abrir o seu coração, hoje é noite de renovo. Querido, comece a pegar todos os pensamentos que têm gerado problemas para você. Comece a jogar fora. Comece a colocar a sua esperança no Senhor. Comece a colocar o seu coração no Senhor. Confia nele. Porque aquilo que ele vai operar na sua vida vai gerar uma paz no seu coração. Amém? Então, lendo aqui a palavra, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, diz assim a palavra a partir do verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Verso 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados
e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha que poderoso esses versículos aqui. Querido, olha uma característica de Deus que nós podemos aprender muito. É que Deus, ele faz o homem e ele multiplica uma geração inteira de homens através de um único homem. Deus, ele não depende de matéria-prima. Deus, ele faz existir aquilo que ele quer. E ele é um Deus livre. Olha que poderoso, querido. Deus não é ligado a homens, Deus não é preso à sua criação. A Bíblia diz que ele mesmo construiu o homem, mas ele não habita em templos construídos por homem. E ele não é servido por homens como que necessitando de alguma coisa. O que a Bíblia está trazendo para mim e para você, querido, é que Deus é livre da sua criação. Ainda que seja uma criação poderosa, ainda que o homem seja inteligente, ainda que Deus tenha compartilhado com os homens dons, sabedoria, ciência, possibilidades, ainda que o homem esteja avançando em tecnologia, Deus faz o homem poderoso. E diz a palavra em Salmos 8 que mesmo fazendo o homem um pouco menor do que os anjos, Deus, ele honra o homem, ele coroa o homem com honra. Olha que poderoso. Deus reconhece que a sua criação é tremenda, Deus reconhece e tem amor pelo homem, mas diz aqui a palavra de forma clara que Deus não depende do homem. Eu quero pegar aqui um gancho dessa palavra e dizer para você, nós, conforme a palavra aqui no verso 28 diz que nós nos movemos por Ele, nós vivemos nele e nós existimos nele. Olha que tremendo. Querido, se nós nos movemos nele, se nós existimos nele, vivemos por ele, olha que tremendo. O que a palavra quer ensinar? É que talvez nós tenhamos que ter características dele, porque somos gerados por ele. É claro, querido, que há uma coisa que nós precisamos reconhecer, que é a nossa miserabilidade, a nossa falibilidade. Você é falho, eu sou falho. Mas se tem algumas características que Deus permite que nós venhamos a parecer com Ele, é aquilo que é em relação às obras que nós fazemos. As obras de Deus são sempre perfeitas, poderosas, mas mesmo sendo boas, tremendas, diz aqui a palavra que Deus não depende dessas obras. E muitas vezes eu e você, nós começamos a viver algumas coisas e começamos a nos prender em algumas coisas. Começamos a confundir aqui, mais para frente vamos ver, a palavra está exortando aqui, que em alguns momentos nós confundimos viver a divindade com viver bem. Achamos que viver as coisas de Deus é ser próspero, é ouro, é prata, é casa, é carro, e isso vai trazer uma confusão na criação. Nós vamos achar em alguns momentos que sinônimo de estar bem e nos envolvermos com coisas dessa vida tem uma semelhança com ser próspero espiritualmente. Mas eu quero dizer que ser próspero espiritualmente é não estar preso a nada. Deus é próspero naquilo que Ele fez, naquilo que Ele criou. Deus faz as coisas de forma milagrosa. De um homem, Ele faz uma geração, mas Deus não se prende e nem sequer necessita ser servido por a mão de um homem. Querido, a primeira característica que você precisa para dar um reset na sua vida é que você não pode depender de coisas naturais para que o seu espírito seja puro e livre. Se a sua paz está dependendo de decisões, se a sua paz está dependendo de acertos, de coisas naturais, de coisas financeiras,
você sempre vai ter resquícios espirituais presos no seu espírito. Querido, cadeias espirituais são coisas que os olhos não podem ver, mas que são doloridos, são pesos. Uma pessoa com peso espiritual, ela não alcança o que Deus tem para ela. Ela não corre na velocidade que Deus quer que ela corra. Ela não chega aos lugares que Deus quer que ela chegue. Por isso, querido, que alguém mais que vencedor em Jesus, alguém vitorioso em Jesus Cristo, não é aquele que se prende às coisas dessa terra, mas é aquele que está livre das coisas dessa terra. E se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Do que Jesus está falando nessa palavra de João 8,32? Jesus não está falando que ele vai vir no cadeião de Pinheiros e vai abrir lá a cela para aquele que fez coisa errada ser livre. Mas ele está falando que ele prepara um caminho para que você tenha discernimento e abra as cadeias e não se prenda a julgos desiguais. Há uma libertação que Deus precisa fazer na vida do crente. Muitas vezes não é do vício, muitas vezes não é das drogas, mas são de pensamentos, de sofismas, de desejos, por não ter o entendimento correto. Querido, se nós somos geração de Deus, nós vivemos nele, nos movemos nele e existimos por ele. E isso significa que quem está nele é alguém que está totalmente livre. Pastor, eu desejo estar nele, eu quero estar nele, por que eu não sou totalmente livre? Porque o diabo conhece a palavra, querido, e ele sabe aonde ele te pega. Você está aí comigo? Essa palavra não vem para te trazer um peso, mas vem para te trazer liberdade. Sabe, querido, nós precisamos sair da força do nosso braço. A força do nosso braço é o que traz peso. Às vezes você está colocando a santidade como algo obrigatório na sua vida. Às vezes você está colocando ir para a igreja, fazer um ministério na igreja, como uma pressão da religião na sua vida. Isso é força do braço, querido. Deus não está te pressionando, pelo contrário, Deus está te libertando, e quando Deus te liberta, aí você flui. O fato de você ser bem sucedido no ministério, na obra, na vida próspera, na vida natural, não é que Deus está te empurrando, pelo contrário, Deus está te libertando, e você é guiado pela vontade dele. Quando você entende que você precisa ser alguém na igreja, que você precisa ser alguém nos negócios, que você precisa ser alguém na vida natural, e você se esforça para isso, e é bom se esforçar, mas quando você condiciona isso ao seu esforço, você está sendo preso a confiar no seu braço. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha só, Deus não existe, Deus é, porque a palavra existência não cabe para Deus. Agora nós temos a existência, e na verdade Deus é mais real do que eu e você. E nós temos uma existência dentro dele. A palavra diz que Deus é Pai da eternidade. Na verdade, não existia existência, não existia nem eternidade. Deus cria, inventa a eternidade, para que eu e você pudéssemos ter uma existência, e para que nós, através do seu amor e do seu Filho, pudéssemos ter a vida eterna. E diz a palavra que Deus é Pai da eternidade. Esses dias, conversando com o pastor, ou ele pregou, eu não lembro direito, pastor Serginho, ele falou assim que a eternidade é uma criança que deita no colo de Deus. Porque se Deus é Pai da eternidade, Ele simbolizou uma criança deitada no colo do Pai. Olha o tamanho do Deus que você serve. E talvez você esteja com pensamentos que vão durar apenas dias, que nem tem tamanho perto da eternidade, que é tão pequena perto de Deus.
Querido, o seu pensamento é algo pequeno dentro da eternidade que deita no colo de Deus. Amado, se liberta dos seus pensamentos e começa a receber os pensamentos de Deus que são maiores e melhores que o nosso. Querido, comece a ser alguém livre e não se prenda aos teus pensamentos. Não se prenda àquilo que você acha. Nós precisamos sempre ter a convicção que ainda que eu tive um pensamento excelente, os pensamentos de Deus são maiores e mais poderosos. Talvez, querido, se não deu certo na sua vida, talvez você não achou uma saída ainda, talvez você esteja encurralado com os seus pensamentos presos. Eu quero dizer, consulta os pensamentos de Deus, porque eles não são presos a nada. Deus não pode se prender a nada. E se nele nós vivemos, nos movemos e existimos, se isso é uma verdade na tua vida, você é livre, meu amado. Se livra desses pensamentos, se livra desses resíduos espirituais que o diabo tanto quer deixar preso no seu espírito. Essa noite Deus quer trazer liberdade à sua vida. Essa noite Deus quer passar um escovão no seu espírito e tirar todo o resíduo velho. Irmãos, a forma de Deus operar é com vinho novo. Nós só não recebemos porque às vezes somos odres velhos. Querido, Jesus fala isso com os seus discípulos. Ele fala, olha, vocês só vão poder receber algo poderoso do céu. Tudo que vem do céu é novo, irmão. Ainda que já tenha sido predestinado antes da criação do mundo, tudo que vai vir do céu é algo novo para nós. E Jesus começa a confrontar os discípulos e diz assim, vocês só poderão receber algo novo se vocês forem recipientes novos. Querido, o segundo passo para o reset é que eu preciso entender que eu sou um recipiente e que se eu não for renovado, eu só vou andar com coisa velha. Querida, existem coisas que Deus na sua vida deixou marcado há anos. Era para ter ficado marcado. E você está marcando e continua pensando. E Deus está falando, filho, para, joga isso fora, risca do seu caderno. Às vezes, querido, nós precisamos riscar momentos da nossa vida. Mas foi importante, pastor, ainda que tenha sido dolorido, foi um aprendizado, sim, querido, mas tem coisas que não é para você trazer à memória. A Bíblia ensina que trazer à memória tem que ser aquilo que te traz esperança. Talvez você está colocando a culpa em você, em algum momento isso é bom. Nós precisamos estar conscientes dos nossos erros. Mas se você todo dia lembra da sua culpa e isso não está promovendo uma correção, isso não está promovendo uma mudança de atitude, se isso não está promovendo uma transformação, você só está sujando o seu espírito com resíduo espiritual. A culpa, querido, se não for vista com entendimento para a mudança, ela só serve para gerar peso. Quando Jesus ele sofre naquela cruz, quando Jesus ele é açoitado ali, eu quero dizer que os açoites eram até fichinhas perto da ira de Deus que foi depositado na cruz. Porque a ira de Deus foi sobre a culpa de toda uma geração que Jesus recebe no meu lugar e no seu lugar. Então o açoite foi dolorido, mas a ira de Deus foi muito pesada por causa da culpa. E a culpa é algo que Jesus pegou no seu lugar, pegou no meu lugar. E se você tem culpa de algo, reconhece os seus pecados, reconhece que você é um pecador, reconhece as suas misérias, os seus erros e se arrepende. Porque se você lembra da sua culpa de anos e não tem uma transformação, isso só vai gerar peso. E Deus não quer peso para você, Deus quer novidade de vida, Deus quer transformação, Deus quer libertação. Então, até quando eu preciso ser consciente do meu erro? É claro, eu preciso assumir meu erro, a minha responsabilidade e ter uma transformação de vida. Agora, se eu só me queixo,
se eu lembro das minhas culpas todos os dias, eu vou tendo uma vida amarga, eu vou ficando amargurado. E essa amargura vai gerando uma raiz que vai sendo profunda. E a raiz de amargura, querido, eu quero dizer para você, ela é demoníaca. Muitos crentes estão dentro da igreja com raiz de amargura, porque foram levando as culpas, porque foram levando aquele estilo velho, e tudo que é velho cria raiz, queridos. Se você deixar uma cebola muito tempo na fruteira ali, sem uso, um alho, muito tempo ali, meses, aquilo vai apodrecer e vai começar a criar, apodrecer aqui na nossa linguagem, mas na linguagem da biologia é germinar, e ali vai começar a criar uma raiz. Querido, tudo que passa muito tempo começa a criar raiz. A culpa vai gerar uma raiz. A raiz vai tomar lugar. E tudo que tem lugar na vida de um crente que não é de Deus é casa de demônios. Tudo que tem lugar na vida de um crente que não é de Deus, tudo que tem um lugar ali que não é consagrado, que Deus não entra, que não é santificado, vai ser uma brecha. E tudo que é brecha, irmão, o diabo aproveita, usa a palavra contra você e te trava, e te prende. Mas nessa noite você está recebendo a palavra. Nessa noite você tem uma decisão. Querido, pega tudo que te prende, tudo que é uma bagagem velha. Nós falamos aqui de fardo. Domingo falamos de fardo. O fardo de Deus tem um peso, tem um sofrimento, você tem que levar ele. Mas tem muita coisa que é fardo seu, tem muita coisa que é fardo do diabo. Analisa hoje na sua vida. Se você está se acusando por coisas que você cometeu, por pecados não confessados, e se arrepende, hoje é o dia de andar livre. Hoje é o dia de dar um aperto aí no botão chamado reset espiritual e tornar o seu espírito mais leve. Pastor, mas é que eu fiz algo muito errado, eu não mereço, querido. Ninguém merece, ninguém é digno. A palavra diz em 1 João 4,19: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Querido, todo o seu amor, toda a sua consideração por Deus só tem poder porque primeiro Ele fez algo. Você só pode servir a Deus porque primeiro Ele quis. Você só pode dar glória a Deus e falar, cantar louvores dizendo que você ama Ele. Você só pode se santificar, ser uma pessoa melhor, porque primeiro Ele quis. Queridos, nós como cristãos vamos passando o tempo, começamos a nos achar a última bolacha do pacote. Porque a palavra de Deus é tão poderosa que conforme nós vamos conhecendo mais, a gente tem uma riqueza tão grande, mas isso começa a afetar a nossa modéstia. E a gente começa a se achar, não, eu sou crente, sou filho do rei. Só que isso, é bom ser filho do rei, conhecer a palavra, mas querido, é aí que nós temos que reconhecer a cada dia que sem Ele nós não somos nada. E você só pode ser crente há muitos anos, só pode conhecer bastante a palavra, só pode ser essa bênção toda que você é, porque primeiro Ele te amou. Então, tudo que você puder fazer por Deus, só pode fazer porque primeiro Ele é a base na sua vida. Querido, para você ter um ministério abençoado, reconhece que você só pode ser, fazer, viver, se mover ou existir, porque Ele é tudo que você precisa para isso. Aleluia, você está aí comigo? Romanos 10:10 diz assim a palavra: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Querida, a coisa mais fácil que tem é falar. Não tem até um ditado que diz assim: falar é fácil, difícil é viver? Exatamente, falar é a coisa mais fácil. Confessar, irmão, é fácil. Agora, o grande problema é quando você reconhece. Aqui a Bíblia está falando um reconhecer com outras palavras. Diz assim: visto que com o coração se crê. Quando você crê aqui com o coração,
você reconhece quem é Deus na sua vida. Crer com o coração é reconhecer. Irmão, falar é fácil, reconhecer é difícil. É por isso, querido, que é muito mais fácil falar. Ah, eu sou falho. Ah, eu não sou perfeito. É fácil falar. Agora, reconhecer e entender o sacrifício de Jesus na cruz, isso é difícil. E eu quero dizer, querido, que essa é a parte necessária. Reconhecer. Porque você reconhece para a justiça. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Falar é fácil. O difícil é reconhecer. Só que você precisa dessa parte de reconhecer. Reconhecer o que, pastor? Reconhecer que você não tem a mínima dignidade para ser salvo. Reconhecer que se não fosse a misericórdia dele, você estaria no inferno. Reconhecer que se não fosse a bondade dele, nada daria certo. Reconhecer que o sacrifício na cruz te tornou alguém digno de adorá-lo. Tem muitas pessoas que não encontram a Deus porque acham que não são dignos. Pastor, eu fiz tanta coisa errada. Pastor, eu cometi pecados que o senhor nem imagina. Eu quero dizer para você, queridos, que a minha vida sempre foi tranquila. Talvez eu não tenha sido nenhum serial killer. Talvez eu não tenha sido nenhum adúltero. Meu testemunho é bem simples, mas eu quero dizer, eu continuo também não sendo digno. E se você pegar uma criança que acabou de nascer no hospital, talvez olhando para ela você vai dizer, essa criança é pura, não cometeu erros, nunca fez mal a ninguém. Eu quero dizer que essa criança continua sendo igual eu e você, não é digna de adorar a Deus, porque é uma criatura de Deus. Mas o sangue de Jesus, a cruz de Jesus, tornou eu, você e esse recém-nascido com possibilidade de entrarmos no trono da glória, no trono da graça e adorar a Deus, porque Ele é digno de toda adoração. Eu não adoro a Deus porque eu sou bom, porque eu sou um adorador bonitinho, ou porque eu canto bem, ou porque eu sou santo, agora eu posso adorar a Deus. Não, eu adoro a Deus em todo o tempo, porque Ele é digno. E a palavra diz que se eu e você não clamarmos, as pedras clamarão. Isso diz que Deus não depende da minha adoração, do meu clamor, da minha oração, do meu devocional, do meu ministério. Deus não depende de ninguém, Ele é livre de todas as coisas, mas eu e você com entendimento o adoramos, porque sabemos que Ele é digno. Não nós somos dignos de ser adoradores, não nós somos dignos de ser servos dele, não. É um grande privilégio servir a Deus, é um grande privilégio abrir a boca dentro, fora da igreja e declarar que Ele é santo. Muitas pessoas não são libertas, muitas pessoas não adoram a Deus porque ficam ainda com pensamentos do passado. Olha, eu não vou para a igreja porque hoje eu cometi um erro. Eu quero dizer, querido, que o dia que você entender quem é Deus, que Ele é digno, você mesmo não se sentindo digno, você vai abrir a sua boca e adorá-lo, porque os anjos no céu estão prostrados dizendo, santo, santo, santo. Deus é adorado porque Ele é santo, Ele é digno. Ele não é adorado porque você é bom. Querido, jovem rico chega para Jesus e chama Ele de bom mestre. E Jesus, como um ser humano perfeito que não pecou, Ele diz assim, bom é meu Pai. Ah, querido, muitas vezes a gente tem um falso entendimento. Muitas vezes a gente tem um louvor mentiroso. Muitas vezes a gente tem uma adoração que não sobe do céu, porque nós achamos que somos nós que fazemos. Eu quero dizer, você só pode adorá-lo porque Ele te amou primeiro. Para de colocar honra em você mesmo e reconhece suas falhas. Adore a Deus não porque você é bom. Ah, eu sou um ministro de louvor, eu estou em consagração, hoje eu vou para a igreja, hoje vai ser poderoso porque eu fiz jejum, oração. Querido, para. O jejum e oração te tornam mais sensíveis, não te torna melhor adorador.
O verdadeiro adorador é o que adora em espírito e em verdade. O que pode te tornar um melhor adorador é você ser sincero com Deus, seja num dia bom, seja num dia que você não está tão bem. Para de ter palavras bonitas. A afinação não te faz um melhor adorador. A palavra bonita, as notas bonitas não te faz um melhor adorador. O que te faz um melhor adorador é adorar a Deus em espírito. O que significa adorar a Deus em espírito é que você não precisa de um púlpito, você não precisa de um salão de uma igreja, você não precisa de ninguém, você pode adorar a Deus em qualquer momento da sua vida. Quando Jesus fala isso para aquela mulher samaritana, aquela mulher ainda estava achando que a adoração era num lugar específico, num monte, numa cidade ou num púlpito de madeira, mas Jesus quebra isso dizendo: você tem um livre caminho e vai chegar um momento, e o tempo já chegou, que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso significa que precisa ser uma verdade na sua vida, mas que não depende do altar, não depende de quem você é, não depende do lugar que você está, depende do seu desejo em reconhecer que Ele é bom. Bom mestre, bom é meu Pai, bom é meu Pai. Eu não sou bom, eu não sou um bom pastor, estou aprendendo, quero melhorar a cada dia, mas se você, que é minha ovelha, que congrega comigo, depender de adorar a Deus pelo meu ministério, querido, você vai ser infrutífero. Se você depender do seu ministério, também vai ser infrutífero. Mas se você reconhecer o Cordeiro e Leão de Apocalipse, que diz que Ele é leão porque Ele venceu a morte, Cordeiro porque se entregou por mim e por você, quando você reconhece o sacrifício dele na cruz e a vitória dele na cruz, irmão, você não vai depender mais do irmão do lado, você não vai depender mais do ministro de louvor que precisa se esgoelar para pedir para você dar um glória. Não, querido, quando você tiver experiência, convicção, você vai ser um adorador por excelência. Quando você entender que você adora pelo que Ele é, querido, o céu vai descer na sua casa, na sua rua, no seu quarto, aonde você estiver, porque o verdadeiro adorador não se prende a ambientes. Tudo que o verdadeiro adorador quer é entrar no trono da graça. Às vezes, querido, para você chegar ao trono da graça, você vai precisar deixar pessoas no banco da igreja. Às vezes, para entrar no trono da graça, você vai ter que deixar os espectadores, aqueles irmãos que estão só para ver um culto, aqueles espectadores que estão só para assistir um culto. Mas o verdadeiro adorador, ele não negocia, ele tem que entrar no trono da graça, no Santo dos Santos. Querido, quantas vezes a gente deixa de entrar no trono da graça por causa do nosso ministério? Quantas vezes a gente coloca o nosso ministério na frente da adoração? E isso vai trazendo resíduos espirituais na nossa vida, isso vai trazendo peso, isso vai trazendo barreiras. Eu quero dizer, querido, entenda quem é Deus na sua vida, para que você ande como Ele, livre. Sabe, querido, às vezes a gente cria coisas para nós e vamos criando, inventando, e isso vai nos prendendo. Mas aprenda com o Senhor que criou uma geração através de um homem só, mas não habita em templos construídos por mãos humanas, e nem precisa ser servido tendo necessidade de que um homem o sirva. Querido, crie bastante coisa, invente bastante coisa, mas não se prenda a nada. Seja livre. Seja livre, querido. Reconhece no seu coração. Reconhece que você é um nada. Talvez você está aí triste porque algo não deu certo na sua vida. Eu quero dizer, querido, para mim também muitas coisas não dão certo. Às vezes a gente se entristece porque a gente planeja algo, dá errado. Mas essa noite, querido, assim como quem precisa receber essa palavra, eu também recebo. Eu vou reconhecer, querido, que eu sou humano, que eu tenho limitações. Eu vou reconhecer que em Deus eu tenho grandes possibilidades.
Tira o peso, a responsabilidade da sua vida. Reconhece sim seus erros. Confessa, coloca diante de Deus. Senhor, olha, eu tenho sido isso, eu tenho sido aquilo. Senhor, eu tenho sido falho nisso, Pai. Faz uma lista dos seus pecados, irmãos. Faz uma lista daquilo que está te prendendo. Não para Deus, porque Deus já conhece, mas faz uma lista para você mesmo. E vê quem tem sido a sua base. Vê quem tem sido a sua confiança. Vê aonde você está se apoiando. E se tem uma ou mais coisas que você se apoia, começa a quebrar na sua vida. E começa a se apoiar somente no Deus Todo-Poderoso. Querido, deixa Deus forjar em você uma fé simples, uma fé pura. Começa a lavar seu espírito hoje pela água da palavra. Querido, Deus tem algo poderoso a fazer sobre a nossa vida. Abra comigo no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 24. Diz assim a palavra: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Só pode dizer a minha porção é o Senhor, é aquele que não faz as coisas e nem confia no próprio braço. Talvez você andou assim muito tempo, confiou no seu próprio braço, e você trilhou caminhos que te deram a ruína. Mas eu quero dizer, dá um reset aí nas coisas ruins que deram errado. Pastor, eu perdi tudo, eu tinha muitas coisas, eu era feliz, eu conquistei, eu tinha coisas materiais, eu tinha possibilidades, eu tinha posições sociais, eu tinha posições de respeito na minha família, eu perdi tudo. Querido, dá um reset, para de viver do passado. Aquilo que é novo pode sobressair as coisas passadas. Aquilo que você perdeu, aquilo que você tomou prejuízo, dá um reset, para de lembrar disso. Deus tem coisas novas e as coisas novas que Deus faz são superiores à antiga que você perdeu. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Isso não está limitado a um livro. Isso não está limitado a um povo. Isso é um princípio bíblico. Tudo que Deus faz é melhor do que o que antecedeu. Se você perdeu algo que Deus fez, querido, talvez você está aí querendo renovar. Tem coisas na palavra que Deus não vai te dar novo. Existem coisas que Deus vai restaurar. Mas a maioria das coisas Deus vai te dar algo novo. Lá de Jó perdeu filhos, perdeu riquezas. Deus não tirou a esposa, porque casamento para Deus é uma aliança. Amém? Deus vai te renovar. Querido, Deus vai te renovar. Você precisa crer nisso, amado. Tem coisas que já foram. Deus tem algo novo e o que Deus vai fazer é muito mais poderoso. Pastor, eu perdi coisas que Deus não queria que eu perdesse. Mas você perdeu, amado. E aí, o que vai adiantar você ficar se remoendo? Assume esse prejuízo e joga esse prejuízo no mar do esquecimento. O que é assumir um prejuízo? É ficar lembrando? Não, é falar, tá ok, eu errei. Vacilei, conforme diz a palavra. Mas a partir de hoje, eu vou retomar a minha posição. Querido, retome a posição que Deus tem. Um conselho de Paulo lá, em 1 Timóteo 6,12. Para Timóteo ele diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo está falando assim, olha, você tem mostrado algo diante das pessoas, mas luta por isso que você tem feito confissão. Falar é fácil, pequeno Timóteo, mas você por trás da sua confissão, você já fez confissão para muitas testemunhas. Querido, se tem uma coisa que tem que andar igual a luta, é aquilo que você fala. Mas muitas coisas que você fala não são concernentes àquilo que Deus quer fazer. Muda o seu discurso, mas luta.
Muda palavras de destruição, palavras espiritualmente falhas. Muda palavras torpes. Coloca palavras de vida, mas luta e convence a sua vida de que você não está só falando, mas vivendo. Isso vai produzir a vitória. O que você tem falado, santo servo, santa serva? O que você tem compartilhado com a sua boca tem sido o que você tem lutado? Porque se o seu discurso é diferente do que você luta, você está em guerra entre você mesmo. E as hostes espirituais da maldade aproveitam da sua luta interna e das brechas para lutar contra você. Querido, se você luta em prol de algo e com a sua boca você destrói o que você está fazendo, você nunca terá vitória. Muda o discurso. Ah, pastor, porque aquele irmão, porque aquela irmã, querido, se liberta disso. Pastor, mas dói ainda aquela traição. Pastor, mas dói ainda aquela falsidade, querido. Começa a declarar versículos de perdão, de fidelidade. Começa a declarar aquilo que está em falta. Olha, estou necessitado de uma amizade verdadeira, pastor. Começa a profetizar que você vai ser um amigo verdadeiro na vida das pessoas. De repente você está insistindo em amizades que não vão compreender você. E a Bíblia fala para não se prender a julgo desigual. Ah, mas eu quero, querido. Se você tem um desejo forte que você não consegue domar, isso se chama concupiscência. A Bíblia diz que você é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Isso em todos os sentidos. Ah, mas eu quero isso e eu vou fazer de qualquer jeito, querido. Isso pode te levar à morte, tanto espiritual quanto física. Às vezes os nossos desejos fortes são os nossos maiores inimigos. Ah, pastor, eu não aceito ser contrariado. Opa, você é uma presa fácil. De quem? Ah, do diabo? Não. Dos seus próprios desejos. E seus próprios desejos são inimigos suficientes para te levar à ruína. Você está aí comigo, crente precioso? Então, Paulo ele diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Falar é fácil, querido. Difícil é reconhecer, difícil é ter a consciência. E a palavra vai dizer lá em Romanos que eu preciso crer com o coração. O que é crer com o coração para a justiça? É reconhecer. Agora, eu estou fazendo boa confissão, a igreja me acha um bom confidente. Opa! Os irmãos me veem como uma boa pessoa, mas eu não estou lutando nem tomando posse da vida eterna. Falar é fácil. Querido, existe muito crente que fala demais. Querido, falar demais, olha, eu já aprendi sobre isso. Eu não estou aqui falando que eu sou expert em falar pouco. Não, querido, eu já apanhei muito por falar demais e tenho corrigido algumas coisas. Falar demais vai te levar para um buraco. Coloque o seu coração em compreender as coisas e reconhecer. Por que eu preciso reconhecer, pastor? Quando você reconhecer, você vai saber como agir. Quando você reconhecer, você acerta. Muitas vezes quando você fala, você pode errar, mas quando você reconhece, você acerta. E a Bíblia está falando, confessa com a boca para a salvação, mas reconhece com o coração. Por que a Bíblia está falando isso? O livro de Romanos está dando essa característica, porque confessar serve para trazer juízo, para trazer ligação no mundo material com o natural, com o sobrenatural. Mas reconhecer vai te certificar de que aquela confissão realmente está produzindo frutos internos. Você está aí comigo? Pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou exausto espiritualmente falando. Querido, comece a falar menos e reconhecer mais. Reconhece
qual é o motivo que te faz ser crente. Reconhece qual é o motivo que faz você ter um ministério. Ah, pastor, eu tenho um ministério porque eu falei que eu ia fazer. Querido, isso é religião. A religião muitas vezes vai ter essa representação na nossa vida. A religião vai causar peso em nós. A religião vai te obrigar a ser santo. E você vai confessar que você é santo. Você vai falar mal de quem não é santo. Você vai falar, você vai pregar a santidade. A religião vai transformar você numa pessoa que confessa muito. Por isso, querido, que uma arma contra a religião, contra a religiosidade é reconhecer. É de vez em quando dar um reset, parar e falar assim, por que eu tenho que ser santo? E aí, querido, entra aquele versículo. 1 João 4,19. Nós o amamos a Ele, porque Ele primeiro nos amou. Querido, você não é obrigado pela religião a ser santo. Mas quando você entende que o amor de Cristo te alcançou, querido, é um amor tão poderoso que nos constrange. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Você é envolvido pelo amor de Deus, você quer estar nele. E se você vive por ele, se move nele e existe por ele, a santidade vai ser uma consequência do seu reconhecimento de miserabilidade. Querido, reconhece. Ah, eu tenho que ir domingo na igreja, senão o pastor vai ficar triste. Querido, isso é pressão, isso é confissão, isso é aparência. Mas se você decidir estar na igreja, porque você reconhece o poder de Deus sendo liberado através da comunhão, reconhecer vai gerar fé, e a fé vai mover o impossível. Querido, quando Deus traz um avivamento através da igreja, não é pelos ministros que pregam bem, ou que louvam a bem, ou que louvam a Deus bem, mas é uma igreja que reconhece o poderio de Cristo e obedece. Você está aí comigo? Querido, eu quero ler mais um versículo aqui com você. Salmo 32, verso 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Querido, confessar aqui na visão do salmista não é só falar, mas é reconhecer também. Quem é você, querido? Quem sou eu? Somos criação de Deus e em Jesus recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Até para isso eu preciso reconhecer Jesus. Eu só posso receber o poder de ser filho de Jesus, ser filho de Deus, quando eu reconheço que Ele é filho de Deus e eu recebo Ele. Eu não posso apenas falar, eu tenho que reconhecer. Reconhecer é uma ferramenta de transformação. Reconhecer hoje é uma ferramenta de reset na sua vida. Pastor, o que o senhor quer dizer com reset? Eu quero dizer que reconhecer o Senhor, a posição de Deus, reconhecer você, a sua posição, reconhecer quem você é em Cristo, vai tirar do seu espírito muitas impurezas, muitos enganos, muitos falsos pensamentos e vai trazer convicção de fé verdadeira. E a fé verdadeira vai trazer originalidade. O que é isso, pastor? Vai trazer uma convicção no seu ser para você ser quem Deus te chamou para ser, não para você ser o que o mundo imputa, o que o mundo diz, o que você mesmo com pensamentos errados diz a seu respeito. Seja espiritualmente original. A sua fabricação foi feita na cruz, querido. Lá na cruz, Jesus te libertou. Lá na cruz, Jesus te deu uma abertura para nascer de novo. E ele diz isso para Nicodemo, para você entrar no reino, para você ver o reino, é necessário nascer de novo. Você, crente que é original, feito por Jesus, o seu nascimento começou na cruz. Talvez você, naturalmente dizendo, humanamente nasceu há poucos anos, mas espiritualmente
Você nasceu na cruz. Você nasceu no momento do reconhecimento do sacrifício. Você pode reconhecer hoje quem Deus é na sua vida. Não que você vai levar Jesus de novo para a cruz, mas você vai trazer renovo sobre a sua vida, à medida com que você crê no perdão de Deus. Passe uma borracha espiritual nas mágoas. Passe uma borracha espiritual nos seus pecados. Como, pastor, escondendo o pecado? Não. Confessando e deixando, largando mão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A misericórdia de Deus é um reset para mim e para você, que brota todas as manhãs no nosso jardim. O crente acha que a misericórdia é algo ruim. Muitas vezes a misericórdia é usada como um termo chulo, como um termo negativo. Mas a misericórdia é algo tão maravilhosa quanto a graça. A misericórdia é algo tão sublime, um dos presentes mais tremendos de Deus, e que Ele nos dá todos os dias. Hoje, a misericórdia de Deus foi renovada na manhã. E você que está aqui tomando posse da vida eterna, da palavra de Deus para a sua vida, começa a lembrar da misericórdia, começa a reconhecer suas falhas, mas começa a abandoná-las e começa a viver algo novo da parte de Deus. Amém, queridos filhos? Eu quero que você que tem um pedido de oração, rapidamente escreva aí. A pastora está aqui perto de mim, atenta. Nós vamos orar por cada pedido de oração. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você novamente o versículo 19 do capítulo 4 de 1 João. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Toda a estrutura espiritual que você pode ter, toda a estrutura que a igreja espiritual tem, só tem porque primeiro foi escolha de Jesus. Às vezes a gente fala, né? Aquele irmão aceitou Jesus. Não, querido. Aquele irmão reconheceu. Quem nos aceitou primeiro foi Ele. Jesus não é o fim de feira que nós temos que ficar oferecendo como aquilo que não vale nada. Eu aceito Jesus. Não, eu reconheço o sacrifício. Claro que é um termo usado, né, pelos crentes. Aceitou Jesus, a gente acostumou, mas a grosso modo ficou assim. De forma refinada, não reconheceu Jesus. O amor de Jesus foi reconhecido na vida daquela pessoa e essa pessoa acreditou. Mas na verdade, quem nos aceitou foi Ele, porque éramos destinados ao inferno, e por causa do amor dele por nós, por causa do que Ele olhou e achou em nós, fomos reconciliados com Ele. Amém? Glória a Deus, queridos, que o Senhor tenha falado com vocês de forma especial. Eu quero, antes de orar, profetizar sobre a sua vida as bênçãos do Senhor, a paz que excede todo entendimento, que o Espírito de revelação possa trazer ao seu coração a verdade de Deus para a libertação da prisão de mente, da prisão do Espírito, que você seja renovado, você que é membro da nossa igreja, você que são nossos filhos espirituais, eu te abençoo no nome de Jesus, como autoridade de Deus sobre a sua vida. Declaro que o Senhor seja a sua paz. Em nome de Jesus. Agora eu queria fazer as orações. Você que mandar o pedido a partir de agora, nós oraremos depois, mas quem já enviou, eu vou então orar agora. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida da Nilda. Nós apresentamos a saúde dela diante de Ti. Pai, que haja cura sobre ela. Nós profetizamos a cura 100%. Pai, que o Senhor possa tocar no corpo dela e que essas enfermidades caiam por terra agora no nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a vida da Elizabeth, da Elisângela. Pai, que o Senhor possa alcançar a vida delas em nome de Jesus. Apresento a vida do Alberto e Edson.
Pai, em especial a vida do Alberto, que o Senhor possa tocar sobre a saúde dele, sobre o coração. Pai, nós queremos te pedir perdão pela vida dele. Queremos te pedir, Senhor, que haja uma oportunidade para que ele tenha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Alcança ele e que nesses dias ele possa refletir e batalhar pela vida eterna. Também a vida do Edson, para que o Senhor traga cura, salvação, que o Senhor possa alcançar a vida dele. Pai, eu apresento a vida da Osana também. Pai, que o Senhor venha tocar, nós declaramos a cura no nome de Jesus. Cura sobre a Mary que está com o Covid. Pai, em nome de Jesus, Tu és o médico dos médicos e na autoridade do nome de Jesus declaramos a cura. Pai, apresentamos a Josiane. Pai, nós profetizamos libertação, liberdade. Pai, sabemos que se o Senhor libertá-la, ela será verdadeiramente livre. Apresentamos também a vida do Heraldo. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que foi mencionada nessa live, cada pessoa que foi mencionada nos comentários, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançá-las. Pai, eu apresento cada pessoa que está nos assistindo, cada irmão, cada pessoa que é de outro ministério, de outra igreja, de outra religião, aqueles que não têm nenhuma religião, não frequentam. Pai, que o Senhor possa abençoar também, que a Tua palavra traga ânimo, traga renovo, traga um tempo novo de paz e de prosperidade espiritual. Em nome de Jesus, queridos, fiquem na paz. Domingo nós estaremos presencialmente e também com o culto online. Em nome de Jesus, às 18 horas, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a sua vida e paz. No nome de Jesus, uma boa noite e um bom descanso. Amém.